temos que falar que o São Paulo, que de acordo com o senhor já é menor que o Red Bull Bragantino, ganhou de novo do Red Bull Bragantino. Eliminou o Red Bull Bragantino, né, do Campeonato Paulista. E toda aquela sua lorota do seu personagem, né, de que o Red Bull Bragantino vai ser maior que o São Paulo, Red Bull Bragantino já é maior que o São Paulo. Eu vou ter que te deixar uma coisinha bem clara. O Red Bull Bragantino, você pode botar aí 100 anos, ele não vai chegar no dedo mindinho do São Paulo. Porque eu dizia antes, né, pelos títulos, pela tradição, pela torcida. Só que até nesses confrontos, o Red Bull Bragantino nunca consegue passar. O Red Bull Bragantino não chega para ganhar nem o Campeonato Paulista. Você diz que ele já é uma potência do Brasil. Nem Campeonato Paulista, que os outros levam meio nas coxas, o Red Bull Bragantino consegue ganhar, consegue chegar numa final, consegue empolgar. E aí, meu amigo, não dá. É melhor você assumir, é melhor você falar assim: Pilhadinho, me desculpa, meu amigo, claro que eu falei bosta, eu quis ser um personagem, nunca vai dar para comparar Red Bull Bragantino e São Paulo. Gente, você falou isso já há alguns anos. O São Paulo já classificou para Libertadores, o São Paulo já foi campeão de Copa do Brasil, e o Red Bull Bragantino nada. Eu quero dizer que a fase do São Paulo é maravilhosa, que é um exemplo de gestão? Não quero nem vou, porque eu não sou mentiroso. Mas daí a você forçar uma barra de querer comparar Red Bull Bragantino ao São Paulo, tá indo cada vez mais por água abaixo. Mais uma porradinha do São Paulo no Red Bull Bragantino, meu querido amigo Flávio Prado. Pois é, ontem foi a primeira vez que o São Paulo perdeu do Bragantino, ganhou do Bragantino lá em Bragança. Foi a primeira. E um jogo importantíssimo, né? Passamos para a semifinal do Campeonato Paulista. Você que agora vai ser pai, que eu tô sabendo, já me contaram a novidade, quando o pequeno Pilhadinho tiver os seus 14, 15 anos, que ele vai ser jogador de futebol, vai ser craque, postura, você, a Lívia e tal, vai ser jogador. Aí vai aparecer um contrato, 2 convites para um time e para outro. E aí eu quero ver qual dos 2 você vai escolher para o Pilhadinho jogar. Entendeu? É isso que eu quero. Aí eu quero ver. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Eu acho que não. Porque eu gostaria. É óbvio que é o São Paulo, porra, é muito grande. Você não quer que ele receba? Você não quer que ele receba? Você quer que ele viva naquela várzea? É isso que você quer? Vai jogar pra ninguém. Mas vai jogar pra ninguém assistir? E daí? Vai jogar pra ninguém. Você vai colocar nenhuma. Você vai colocar o seu filho pra ganhar dinheiro, pra ser profissional, pra ser visto? Não tem muito a ver. E lá o que faz sucesso lá no São Paulo hoje em dia é show, né? Quando tem show lá, os caras, opa, que maravilha e tal. Aí se for pra show, se o Pilhadinho for um cantor, aí é melhor ir fazer no Morumbi do que no campo do Bragantino. Porque aí vai ter mais gente e tal pra ver, né? Vai ter mais gente esfregando as mãos e tal. Agora, pra bola, para receber em dia, para ter tudo certinho e tal. O Bragantino, infelizmente, está na fase... Ele não tem dirigentes, ele tem mestres de obra. Eles estão fazendo as obras lá e tal, só que daqui a pouco acho que vai mexer um pouco mais ou não. Mas ainda assim, o São Paulo está... como dizia meu velho pai, na mão das traças. O São Paulo está no pior do pior do pior. Caiu um porque os ingressos do camarote, não sei o quê. Aí caiu outro. Agora o outro já estou dizendo que também tinha família envolvida. Aí o presidente do conselho também estão dizendo que está envolvido. Isso está de brincadeira, né? Falar que o São Paulo hoje... Nossa, o São Paulo está no chão, do chão, do chão, do chão. Agora, ganhou o jogo ontem. A parte que eu vi, porque eu estava vendo o jogo do City, a parte que eu vi, o São Paulo foi melhor, ele mereceu até ganhar o jogo mesmo. A reclamação, depois nós vamos falar da arbitragem, tem nenhum sentido, foi vitória normal, merecida do São Paulo, e acho mesmo que no Campeonato Paulista, entre São Paulo e Bragantino, tem que passar o São Paulo mesmo, acho que tá certo, tá correto, como um todo, né, então é melhor passar. E lá os caras, os mestres de obra estão fazendo a parte deles. Vamos ver na hora que acabar isso aí, quando puserem dirigentes para valer, o time virar competitivo, aí pode ser que ele comece a ganhar títulos. Agora, com relação ao resto, realmente não precisou 10 anos para ficar maior, não dá nem para comparar uma coisa com outra. Olha o que é a administração de um clube e olha o que é a administração do outro, né? Então,
Um tá uma várzea, tá largado, e o outro tá cada vez mais certinho, mais ajeitado, mais agendado. Mas, sem dúvida, ontem ganhou merecidamente. Sem dúvida, ganhou. Não, eu falo isso, Fábio. Claro que é a zoeira com você, mas não dá pra comparar. Não. É o Kaique me mandou aqui. O Bragantino, duelos de mata-mata contra os grandes de São Paulo, ele não passou em um. Ele não ganhou em um. Em um. Aí você quer dizer que esse time é um time grande. Não, não é time grande. Ele pode ser um baita investimento, ele pode ser bem organizado. Agora, tá aí, ó. Duelos de mata-mata com parceria da Red Bull com o Bragantino. Vamos lá. Eliminado pelo Corinthians nas quartas do Paulistão, 2020. Eliminado das oitavas da Copa do Brasil pelo Palmeiras. Copa do Brasil, 2020. 2021, eliminado das quartas do Paulistão pelo Palmeiras. Eliminado da semi do Paulistão pelo Palmeiras em 2022. Aí o Santos, né, que a gente fala que tá tão em crise, porrada no Red Bull Bragantino, semi do Paulistão. Oitavas da Sul-Americana de 2024. Corinthians, que você fala que é uma vergonha internacional. Pancada no Red Bull Bragantino. Santos de novo nas quartas do Paulistão. Gente, ele pegou o Santos na sua pior fase. Ele pegou o Corinthians em crise. Ele pega agora o São Paulo, né, que vence o primeiro confronto eliminatório contra o Red Bull Bragantino, pra calar a sua boca. Eles não passaram de nenhuma, pô. Não dá pra você querer comparar o Red Bull Bragantino com os grandões de São Paulo. É isso que eu quero dizer. Organização? Claro que dá. Mas por que não pôs a lista dos grandões ali? Que grandão ali eu vi o Palmeiras só. E alguns que tem história. Para de graça. Não, mas eu vi grandão, eu vi o Palmeiras. O resto, grandão. Então São Paulo e Corinthians e Santos não são gigantes do futebol brasileiro. Eles não pagam nem as contas deles, pô. Eles estão todos com transferban, nem conta eles pagam. Qual é a grandeza de alguém que não paga nem conta? Você tá de brincadeira. Não confunda camisa e história com o momento. O momento deles é ridículo, dos três. Não, tem Flávio, três times caloteiros. Não é comparar camisa e história com o momento. É você tornar camisa, história, títulos, torcida, com grandeza. Torcida, grandeza é isso, torcida, a China tem mais torcida que todo mundo e não joga nada de futebol. Isso é outra coisa. Isso aí não tem problema nenhum. Torcida é secundária. Tem que transformar em títulos, eu concordo com você. Você está falando de grandeza. Não. E se você for falar de momento, pronto. Até momento, se você for falar dentro de campo, é melhor o do São Paulo e o do Corinthians do que o do Red Bull Bragantino. Não começou o ano ainda. Ué, não começou... Eles conquistaram Copa do Brasil recentemente, o Red Bull não conquista nada. Não conquista mesmo. Tem uns incompetentes lá que dirigem o time, estão fazendo obras, não sei o que e tal. Tem que investir mais e ganhar. Agora, como estrutura, como tudo, pelo amor de Deus. Você está comparando empresas escangalhadas, falidas, só não estão falidas porque o futebol dá esse tipo de colher de chá, com uma baita de uma empresa estruturada, tudo certinho, uma base, sabe? Você está falando de árvores antigas que as raízes estão podres. E eu estou falando de uma árvore nova que está criando uma raiz consistente. É isso. Essa é a diferença. Árvores antigas com as raízes podres. E árvore nova com as raízes consistentes. É isso. Essa é a diferença. Eu concordo totalmente com você. Que são árvores antigas com raízes podres. Isso. Mas são árvores gigantescas e que não deixam de ser gigantes. Sim. Porque tem gente podre por trás hoje. Mas a raiz podre, a árvore vai cair. Já está caindo. Elas estão caindo aí. As árvores estão caindo. E a outra vai ficando consistente. Discordo, porque a raiz podre do Flamengo e do Palmeiras se tornou uma baita árvore. E olha que elas foram podres, hein? Olha que foram podres. Mas elas têm torcida para se levantar, pô. Não foi a torcida que levantou. Não foi a torcida que levantou. Se fosse torcida... que usam essas torcidas, pô. Se fosse torcida, o Corinthians também tinha levantado. Foram pessoas com projetos individuais que conseguiram fazer a coisa funcionar. Mas isso você pode fazer em qualquer time. Mas que só conseguiram porque tem grandes torcidas e que geram dinheiro com isso, se você souber fazer a gestão. Fizeram um grande projeto e aí criaram uma coisa consistente, que é o que está sendo feito lá no Bragantino, se em algum momento resolverem botar dinheiro para fazer um time de futebol, e não só uma estrutura. Agora, tem um monte de... o Vasco tem uma torcida enorme, você sabe disso? Nossa, gigantesco. Corinthians, o São Paulo, e olha como é que eles estão. Pô,
O São Paulo Mas hoje... é isso que eu faço questão de falar, Flávio. Eles não deixam de ser gigantes, eles são gigantes. Só precisa de alguém com o mínimo de caráter para tornar esse gigantismo resultado dentro de campo. São árvores grandes com raízes podres. E a árvore grande com raiz podre cai. E está caindo. Está caindo. O São Paulo vai ter show lá agora. Nossa Senhora, os caras devem estar um fuzuê lá. Nossa, já pensou como é que tá aqui? Tá agitado, reunião. Opa, é aqui, me dá o meu, dá a minha parte. Nossa Senhora, uma festa, né? Então, é isso. O São Paulo está reduzido a isso. Discutir quem vai ficar com cota. Você viu a reunião do Conselho Constitutivo? Qual foi a decisão? Temos que diminuir as cotas de ingressos gratuitos. Tá tudo solucionado. Aí, quando tem jogo, dão ingresso para a torcida uniformizada para eles saírem no cambismo e o cara que paga não tem ingresso. É essa a estrutura que você tá... Tá bom, se é isso que... Não, em momento nenhum falei da estrutura, Flávio. Tô falando no campo. No campo, São Paulo, Corinthians, Santos, todos são maiores que o Red Bull e sempre vão ser, eu acho. No passado, sem dúvida. No passado, sem dúvida. Pô, o Santos do Pelé é insuperável, lógico. O São Paulo, tricampeão mundial, nem o time brasileiro vai ser. Mas isso é coisa até do hino, as glórias vêm do passado. Árvores gigantescas com raízes podres. Versus árvores novas com raízes consistentes. Bahia, o Bragantino, o próprio Fortaleza, eu acredito que vai retomar e vai continuar com essa consistência. Isso, aí sim, um Flamengo que retomou, tirou a podridão das raízes, o São Paulo. Só que você olha, o Flamengo, o Vasco, não sei, o São Paulo, você olha, você não vê nada. As raízes que estão lá estão cada vez piores. Um denuncia o outro, outro denuncia o outro, outro denuncia o outro. Daqui a pouco, o último que sair apaga a luz e fica com o ingresso do show para ele só. Porque realmente, a perspectiva é terrível. Eu acho que são árvores com raízes podres, mas que, como Flamengo e Palmeiras, com boas gestões que saibam usar as torcidas gigantes que têm, vão levantar. Agora, só falta isso. Apenas falta esse detalhe, né? De caráter ali dentro. Apenas esse detalhe. Apenas achar um Paulo Nobre. Se o Paulo Nobre resolver pegar um dele, porque não estou vendo. Não tem. Você olha assim, você mete um binóculo, você não vê nada. E eu falei isso várias vezes. Vai sair o Júlio Casares e vai continuar a mesma coisa. Depois de Juvenal Juvencio, o São Paulo fez assim, ó. E cada vez é pior. O Corinthians, olha o Corinthians. Pô, você olha o Corinthians, estava lá o Andreas do Ilho, aí entrou o Augusto Melo, agora entrou o outro Osmar Stabile, tudo a mesma coisa. Muda nada. Aí você olha a próxima eleição, você vai ver os candidatos, você se assusta. São Paulo é a mesma coisa. São Paulo tem eleição no final desse ano, né? Corinthians também. Olha os futuros, olha os candidatos, as coisas que vão aparecer por aí. Não tem perspectiva nenhuma, nada, nenhuma.